Boa noite. Hoje é o quarto episódio do nosso podcast Polilógica. Estou aqui com meu amigo Jean Sestrem e felizes de que os três primeiros... Vou contar um segredo aqui, ninguém deve ter percebido. O episódio número 3 nós gravamos de uma vez só. Ele foi dividido em 4, porque são 4 candidatos, nós fizemos 4 reacts, um para cada entrevista, mas eles foram gravados juntos, então nós estamos considerando esse o quarto e queríamos, eu e o Jean, desde já agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem acompanhando, mas muito mais do que isso, por estarem nos dando retorno, feedback nos nossos WhatsApps, nos nossos Instagrams, e a gente estamos evidentemente muito satisfeitos com isso, porque a ideia é essa, que a gente possa pensar um pouquinho mais a eleição, qualificar um pouco mais o debate, tornar a eleição um momento de nós discutirmos os desafios da cidade. Esse sempre foi o nosso objetivo e estamos felizes que aos pouquinhos a gente está alcançando ele, não é isso, Jean? É isso aí, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer, em nome do Nicolas e da nossa equipe aqui, todo o carinho que as pessoas têm tido. Tirando a militância sempre fica um pouquinho brava com uma avaliação ou outra, mas é aquela história, né, Nicolas? Nosso propósito não é que concordem conosco, nunca. Nosso propósito é abrir um pouquinho essa questão dos bastidores da política para as pessoas também que estão nos assistindo entender como é que funcionam as coisas. Eu sempre digo nas minhas palestras no marketing político por aí que a essência da política é aprender a ouvir o que ninguém diz, ler o que ninguém escreve e enxergar o que ninguém mostra. A partir do momento que você domina essa técnica, você passa a compreender certos movimentos de certas figuras e de certos grupos políticos que convivem com esse ambiente hostil, né, e bastante interessante, mas que cuida das nossas vidas. Independente de eu estar empresário, de eu estar secretário, de eu estar vereador, a gente tem que ter a noção de como as coisas acontecem e honrar pai e mãe, sempre, na operação política, né? Que é o mais importante. Mas e aí, Nicolas, muita novidade aí pro nosso povo, que nós vamos conversar as campanhas. Para te falar bem a verdade, assim, as campanhas eleitorais, para mim, eu estou me sentindo nos anos 80, assim. Que me perdoem os candidatos, com todo respeito, mas assim, quando é que vai começar a campanha? Boa pergunta. Nós tínhamos uma expectativa, a gente falou isso no episódio 2, se eu não me engano, de que o início do programa eleitoral de televisão e rádio fosse dar um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de calor para o processo eleitoral. Mas não foi o que aconteceu, não é? Me pareceram... Não que foram maus programas, acho que todos estão naquela fase de apresentação, são programas ainda, digamos, embrionários, dizendo para as pessoas quem que é o Robson, quem que é o Osmar, quem que é o Chiodini, o Fabiano não tem programa, né? Mas, assim, isso não trouxe nenhum tipo de calor para a cidade. É evidente que cada dia que passa, até porque é uma contagem regressiva, as pessoas estão falando mais do processo eleitoral. Mas eu não consegui ver em nenhum dos programas alguma coisa que chamasse atenção ao ponto de a campanha se transformar, não é? Agora começam os debates, já tiveram sabatinas, acho que no Sinduscom, a Associação Empresarial, as entidades de classe estão fazendo sabatinas, mas está muito ainda restrito a esses meios, digamos, da sociedade organizada, né? No povão mesmo, acho que o calor da campanha ainda não chegou, e aí eu adorei essa analogia, parece que nós estamos numa campanha dos anos 80 mesmo. Em relação aos reacts que a gente fez aqui da entrevista concedida à ND a todos os candidatos, eu percebi que os motes têm seguido naquela linha, né? Não houve do período que eles gravaram as respostas da ND aos programas, meio que migrou os motes, assim, né? O Chiodini insistindo que trouxe 500 milhões para Itajaí. Trouxe ou não trouxe? Era bom ele mostrar o comprovante de depósito, né? Mas eu não vi.
né? E se ele é o deputado federal que trouxe 500 milhões para Itajaí, eu acho que a demanda da sociedade seria também que ele se mantivesse deputado, né? Porque nós nunca tivemos um deputado federal que trouxesse 500 milhões. Era importante ele continuar deputado federal, né? Acho que ele ajudaria mais Itajaí. O Osmar, na linha do popular, do populismo, e o Robson. O Robson na linha da gestão, da mediação. Eu vi no canal dele no YouTube essa questão. Ele tem publicado, só publicou acho que o primeiro programa, e tem uma outra publicação que ele segue essa linha da mediação, do trazer recurso, de fazer gestão. Mas assim, não houve ainda, eu acho que vai ter debates agora, e a gente espera que nos debates, pelo menos, haja uma discussão maior em termos de propostas, mas também de capacidade de executar propostas, porque proposta é promessa, vamos dizer assim. E a promessa vai de você convencer ou de você garantir aquele cidadão que está assistindo que você vai cumprir de alguma forma, né? A gente sabe que é muito difícil, que a questão do recurso é muito difícil, que a gestão dos recursos, principalmente quando tu vem de um governo que gastou muito, né? E esses serviços que esse governo implantou, se não vai haver perda para aqueles que estão sendo beneficiados por esses serviços. Tem toda uma análise que tem que ser feita na hora de governar. A governança é um negócio muito diferente de campanha, né? E tenho certeza que a sociedade, aquele cara que trabalha seu dia a dia e tal, e que precisa da estrutura do Estado para manter sua família e manter seu orçamento, aquele cara que é trabalhador, que tem seu salário e tal, mas ele precisa da escola pública para o filho, ele precisa da saúde pública, né, para sua família e tal. Esse cara, ele é o que está de olho e que interessa a ele que a coisa seja bem gerida, que ele não tenha perdas, no sentido, se era bem feito, se era mal feito, se gastava mais do que devia, é uma outra discussão. Mas o fato é que quem precisa de uma prefeitura, quem precisa da estrutura pública, ele está de olho na capacidade do gestor de manter aquilo que apoia a família dele e a vida dele. Porque se ele tiver que botar o filho na escola particular, se ele tiver, acabou com o orçamento dele, né? O aluguel já é caro e Itajaí pra caramba, não tem. Então, assim, tá na hora de a temática atender essa demanda de que, eu preciso saber quem é o cara que é capaz de tocar isso, né? Quem tem mais cara de gestor, quem tem mais cara de estagiário, quem tem mais cara de aventureiro, quem tem mais... Então, assim, começar a separar o joio do trigo. E essa a responsabilidade desse debate, dessa conversa, é que vai ganhar o coração do pai responsável, da mãe responsável, da avó responsável, do avô responsável. Quer dizer, do cara que precisa da vida pública para poder resolver o problema da sua família. Sem falar no empresariado, que não quer ser atrapalhado, que tem toda a questão de tributos, que tem toda a questão de discussão. Quer dizer, todo esse aparato, todo esse processo precisa de um líder liderando. Então, assim, o eleitor, as entidades organizadas, representativas e tal, você tem que estar de olho naquilo que, eu vim para cá, eu vim gastar meu dinheiro, eu vim investir meu dinheiro, eu vim ganhar dinheiro, eu vim gerar emprego, eu vim gerar renda, eu entrego o trabalho para a sociedade, porém, eu preciso de um cara que não faça uma lambança, outra. Então, assim, eu acho que falta 30 dias para a eleição e nós precisamos começar a ver quem é o cara, quem, assim. Não vi, sinceramente, muito morno para frio esse início de campanha. Não houve ainda fofoca. Fofoca tem fofoqueiro na campanha. Agora, a questão de convencer o eleitor, sinceramente, eu não senti ainda. Não, veja, Jean, que até para as pessoas entenderem, assim, né? Tem duas campanhas no centro da campanha sempre. Tem a campanha A, eu chamo assim, não sei como é que o Jean chama, a campanha A e a campanha B. A campanha A é oficial. Aquela que tem um marqueteiro, que faz os programas de TV, que vão para o Instagram, que vão para o Facebook,
que vão para o discurso do candidato na reunião do bairro, no comício, na passeata. E tem a B, que é aquela sacanagem que não devia existir, evidentemente, mas que existe, infelizmente, e que são geralmente vídeos ou memes, às vezes falando a verdade, geralmente falando mentiras, ou criando narrativas que circulam pelos WhatsApps da vida e tal. Me parece que no A as coisas começaram a acontecer de uma certa maneira muito lentas ainda, mas eu já vi, por exemplo, né, e tu também, o Chiodini chamando o Robson e dizendo, tá falando em peça grande, eu já estou falando isso antes e tal, né? É uma maneira que ele achou para trazer o Robson para cá e dizer, vamos falar sobre isso então para ver quem ganha, né? E eu acho que esse tipo de debate que é legal de ver, no ar, porque a gente vê, opa, beleza, um chamou o outro, agora vamos ver quem é que consegue dizer ou fazer as pessoas visualizarem se esse pensar grande é factível, se ele é possível, se ele muda a minha vida ou não muda, se ele muda a vida das pessoas em geral ou não muda. Então isso, eu gostei desse vídeo do Chiodini por causa disso, porque foi o primeiro que chamou o outro para porrada no bom sentido, né? No A, no bonitinho. E o B, aí a gente nunca sabe de onde é que sai o B, se sai de um ou de outro, mas no B ainda tem uma disputa para saber quem é mais bolsonarista, quem é menos, quem que tem mais aliado da velha política, quem que tem menos, né? Que é uma bobagem. Todos têm aliados da velha política. Aliás, todos estão disputando aliados da velha política, está todo mundo atrás de ex-vereadores, de pessoas que, em alguma medida, tiveram ou têm influência na cidade. O Chiodini está herdando e tentando suceder um governo que está aí há 8 anos e já teve antes, né? Então são 20 anos de pessoas no poder. O Osmar Teixeira tem 7... Cleiton Batschauer, Abelardo Lunardelli, Cícero Zucco, que são todas pessoas que eu respeito e admiro demais. Mas eu estou dizendo assim, também são daquela velha guarda, né? E o Robson tem os seus também. Recentemente o apoio do Jandir Bellini foi certamente aquele mais falado. Mas no B tá rolando muita sacanagemzinha, assim, de tentar empurrar para ele isso, tirar de mim aquilo e tal. Não vejo que esteja funcionando, acho que muito pelo contrário. Embora isso vai, evidentemente, se tornar talvez até insuportável perto da eleição, perto do dia da eleição, porque isso vai acontecer de um atacar o outro e ficar buscando coisas do passado e tal. Faz parte e, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Mas o A, assim, minha posição, né, Jean? Muito morno até agora, mas essa chamada do Chiodini para o Robson me deixou um pouco interessado. Eu quero ver o que os dois vão... O que vai sair dessa briga? Quem é que pensa maior? Quem é que pensa, vou usar quem é que pensa mais grande, entre aspas? Tu colocou um negócio no meio da tua fala aí que é muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de falar em público isso. Agora que o podcast é nosso, eu posso falar. É incrível como as pessoas tentam queimar a experiência. Uhum. A experiência é um problema para qualquer tipo de empresa, para qualquer... Todo mundo que vai pedir emprego sabe o quanto a experiência tem seu valor. Então, assim, enquanto vamos falar aqui porque é evidente, tá, em todas as posições. Enquanto um tenta esconder o prefeito Volney, por exemplo, Chiodini, o tempo todo tenta esconder o prefeito Volney de sua campanha, né? O Robson recebeu o apoio do Jandir Bellini. Então, eu não vou discutir a experiência do Volney, que eu conheço muito mais, porque o próprio candidato quer esconder, então não vão respeitar isso. Ele quer esconder o Volney, deixa ele esconder, é uma opção dele. Agora, o fato do Jandir Bellini, e aí quero voltar para a palavra experiência, independente dos nomes. O fato do Jandir Bellini, que é o gestor mais bem avaliado dos últimos 30 anos, eu faço pesquisa, analiso pesquisa. Quer dizer, o Jandir Bellini é uma figura construída trabalhando e tem uma puta experiência como governante, ele sabe o que é, né? Foram 16 anos como prefeito de Itajaí. O cara sabe o que é governar. O cara sabe o que é. Entendeu? Então, assim, quando um Jandir Bellini sai de casa, e a gente sabe que é com dificuldade, ele não está com a saúde plena, ele não está... Quando sai de casa para pedir para a população que o avaliou positivamente acima de 70% durante 16 anos, para dizer que o Robson é o candidato dele, tem que respeitar. E tenho certeza absoluta que outras campanhas, se recebessem o apoio de Jandir Bellini, não estariam criticando. Abraçariam com o maior carinho.
Aconteceu em 2016 um marqueteiro seguindo ciência e não afeto das pessoas de querer esconder o Jandir Bellini. O que aconteceu? Metade da campanha, o cara não passou de 5%, foi o João Paulo. Sim. Quando o Jandir Bellini mandou todo mundo embora e disse, não, o meu candidato é o João Paulo, ele quase ganhou a eleição. Sim. Então, assim, tem que respeitar. É importante para outra campanha dizer que é amarelo e vermelho. Isso. Não. Nós temos que olhar o Jandir Bellini, a história do Jandir Bellini para a cidade e aquilo que representa o apoio dele. Se o Robson conquistou isso, e como conquistou só ele, sabe? Entendeu? Tem que dar mão palmatória. O Jandir é uma puta de uma liderança com 16 anos de governo. Não é fácil ser prefeito. Tá aí que os dois saíram doentes, tanto o Volney quanto ele. O Volney não saiu ainda, mas tá aí no vai e volta. É difícil, gente. É complicado. Então, assim, a experiência tem que respeitar. O Chiodini não está respeitando, né? Mas se o Jandir Bellini resolveu apoiar o Robson, tem que acolher, tem que respeitar, tem que ouvir, né? Tem que ouvir a experiência. E Jandir Bellini foi o cara mais bem avaliado dos últimos 30 anos. Acabou. Foi 16 anos prefeito, entende do riscado, acabou. Agora, é muito melhor eu ter um Jandir Bellini do que ter um presidente na minha campanha. Eu penso assim. Porque acabamos de falar aqui. Quer dizer, o fato de a pessoa estar aqui, trabalhando aqui, que é a estrutura para a família, é o prefeito que vai tocar isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é a cidade, não dá para fazer carnaval. O negócio, se o cara não quer dizer que o Volney apoia ele, se o cara quer dizer que o Jandir apoia ele, por que não? Foram dois prefeitos, foram os últimos dois prefeitos dos últimos 28 anos. Então, assim, experiência tem, ou boa ou ruim, quem vai avaliar o eleitor. Agora, vão respeitar. Quer dizer, eu não posso receber o apoio de uma pessoa. Ah, porque ela foi do PT, porque ela foi... O Volney ganhou todas as eleições, foi do PT, foi pro MDB, o outro foi pro... Porque faz parte. Acontece de a gente não concordar mais com aquilo que a gente estava concordando. Aconteceu comigo, aconteceu com o Nicolas, aconteceu... Só que a gente estudou, a gente se preparou. A experiência, ela não pode ser símbolo de repúdio, ela tem que ser de aplauso. Porque são as pessoas que vão gerir, querendo ou não, uma empresa de 3,2 bi, como todo mundo gosta de falar, com milhares de funcionários, com centenas de filiais, né? Com um monte, milhares e milhares de pessoas sendo atendidas pelos serviços. Quer dizer, que tipo de pessoa você vai botar para tocar um trambolho desse que gere a vida de todo mundo? Que tipo de gente, que tipo de preparo tem que ter? Então, assim, vamos respeitar, né? Desculpa, Nicolas, eu nunca tive a oportunidade de falar isso, porque a experiência ela sempre foi uma coisa a ser repudiada. Sim. Quando o cara começa a repudiar a experiência, é porque ele não tem para entregar. Sem dúvida. Né? Então, assim, a gente tem que estar de olho nisso. Porque, volto a dizer, é uma cidade de 3,2 bi só de prefeitura, mas de 70 bi de gestão, de empreendimentos, de empregos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado, porque o líder que estiver lá na frente tem que saber conversar, dialogar e governar para todos. Não é só para o vermelhinho, para o amarelinho, para o azul, para o verde. É para todos. Ô, Gia, mas o que chama atenção nisso é que, sim, campanha normal entre aspas, coisas que não deveriam ser normais, mas são, né? Mas, assim, eu vou usar o meu exemplo, né? Eu não vou falar aqui sobre conversas privadas, porque eu respeito o sigilo das conversas privadas, mas eu tenho certeza que o Jandir, eu tenho certeza que tu e tanta gente que passou pelo processo político em algum momento, fomos assediados pelos 3 candidatos, se não pelos 4. Então, todo mundo queria o Jandir, por exemplo, na sua campanha. Todos eles queriam. Um foi o que conquistou. Aí pau no que conquistou, porque é velho, porque não sei o quê, né? E assim, quero só concordar contigo na questão do Jandir. Primeiro, o Jandir foi o prefeito que mais tempo governou Itajaí. Ele bateu o recorde do Marcos Conder, que foi prefeito entre 1915 e 30, se não me engano. Se não 30 e 45. Acho que... Não, 15 a 30, porque ele fez o Palácio Marcos Conder nessa época. Então, o Jandir foi o prefeito que mais governou Itajaí. E o Jandir é um empresário mega bem-sucedido, tem empreendimentos fora do estado. E se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, é que o Jandir não vai querer
dar pitaco na administração e nem ocupar cargo, né? Então, acho que eles tentam vender essa ideia, né? Ah, o fulano vai ganhar, ele vai trazer aqueles velhos tudo para ocupar o governo. Eu acho que isso é uma bobagem e alguma coisa que pode... É aquele tiro que pode sair pela culatra, né? Especialmente com uma figura como essa. Porque eu acho que o Robson acertou de levar ele para a caminhada, porque existia quem dissesse que não, exatamente para não... vão dizer que ele vai mandar no governo, coisa assim. Eu acho que o efeito foi o oposto. O que ele fez foi acrescentar popularidade à candidatura do Robson, porque o Jandir é muito popular. Impressionante como alguém que sai da elite empresarial consegue colocar o pé no chão do bairro e se tornar tão querido, né? Eu realmente me impressiono muito com isso, sempre me impressionei com isso. E é isso, Jean. Quanto à experiência, infelizmente, nós vivemos um momento em que as pessoas querem resetar tudo, né? Eu acho que tem muita coisa que tem que ser resetada, de fato, mas tem coisas que é perigoso resetar, não dá, né? E aí, um bom conselho, assim, naquele dia que o pau pegou, que estourou o cano e, ao mesmo tempo, sei lá, o secretário pediu demissão e estourou um problema, sabe? Ter um amigo como o Jandir para se aconselhar, né? Como o Arnaldo, como o Volney, como, enfim... Amilcar Gazzaniga. Como o Amilcar Gazzaniga, como acho que o Fred está vivo ainda, né? Do João Macanhã, sabe? Ter um amigo como esse para pegar o telefone e dizer, porra, tô passando por esse problema. O que tu acha, né? Eu não só não vejo problema, como eu acho isso extremamente saudável para a cidade. Eu espero que o próximo prefeito tenha essas boas relações com as pessoas experientes que tiveram na administração para que as coisas corram bem como devem correr. Eu até ensaiei um artigo uma vez, do Amilcar para cá, porque eu queria entender o arco de desenvolvimento de Itajaí. Por que eu peguei o Amilcar? Porque antes do Amilcar ali a coisa era meio confusa, aquela coisa de nomeia, de não sei o quê, de ditadura, de papapá. Eu peguei do Amilcar. O Amilcar, por exemplo, foi o primeiro cara, não sei se por ser engenheiro, foi o primeiro cara a fazer um geoprocessamento de Itajaí. Quer dizer, o cara que já pensou no planejamento de desenvolvimento da cidade. E partindo dali, quer dizer, querendo ou não, é aquela coisa que vai acontecendo que tu pensa que é só a natureza, mas não é. Teve alguém dizendo, vai por aqui. Teve alguém dizendo, constrói ali. Teve alguém dizendo, começa de lá e vem para cá. Então, assim, do Amilcar para cá, Itaí tá vivo, tá lúcido, tá né? Independente de ideologia, disso, daquilo, do que pensa, do que não pensa. Quer dizer, olhando a cidade, o seu serviço prestado à cidade, porque às vezes o cara pode não ser uma pessoa que todo mundo quer que seja e tal, mas assim, os serviços que prestou, vamos lá, na nossa pequena pátria, né? Os serviços que prestou um bom serviço no campo do planejamento. O Arnaldo Schmidt, um ótimo serviço no campo social, da agricultura, social, da educação também, teve avanços interessantes. O Jandir Bellini vem na sequência com a questão do desenvolvimento econômico, de uma orientação, né? O Volney mais na humanização, na questão da saúde, tal, por mais de 20 João Macanhã na moradia, na própria infraestrutura também, Contorno Sul, por exemplo, só para ficar num exemplo. Questão logística, começando a expandir, porque daí já estava na questão a questão portuária, né? Do Arnaldo para frente já começou, né? E, cara, assim, ó, cada um deu sua contribuição. Porra, será que esses caras não merecem um lugar independente? Tipo, não gosto de Volney, eu não gosto de Jandir, eu não gosto do Amilcar, independente disso. Experiência. Gente, volto a dizer, não quero corte, mas vou acabar usando, né? Mas volto a dizer, é uma empresa de 3,2 bi, aonde tem 70 bi de investimentos, de empreendedores, empregos e tudo mais, e o negócio tem que funcionar. Então, experiência joga no lixo. Nós vamos inventar a roda agora. Não é assim que a banda toca. Tem uma continuidade. Então, se tu pegar... Eu quis dizer isso para dizer que se tu pegar de Amilcar Gazzaniga a Volney Morastone, cada um deu a sua contribuição num arco de desenvolvimento e de evolução. Um foi mais para o emprego, outro foi mais para a saúde, outro foi mais para o desenvolvimento econômico, outro foi para o planejamento, outro foi para o desenvolvimento das áreas rurais. Aconteceu. Sim. De um jeito ou de outro. E está todo mundo aí, por que não? Por que não? Receber apoio de Arnaldo Schmidt, de Jandir, de Volney. Não sei por que os caras têm de esconder.
processo desse. Eu, sinceramente, o dia que eu for candidato, por favor, me procurem os senhores, se eu não achá-los, e me ajudem, porque é essa experiência que vai melhorar e vai desenvolver ainda mais as ideias. Então, eu acho que essa parte da experiência ficou bem explicada, né? Ficou, mas eu quero... Eu vou para a parte do veneno, então, porque eu concordo. Itajaí é um gráfico assim, ó. Daqui para cá tem oscilações. Eram momentos ruins. Estamos num momento ruim, na minha opinião. Mas catástrofes o gráfico, também, problemas Covid, que vão além enchentes. Além da condição de gerir o problema, né? Que são fortuitos. Mas, enfim, é daqui para cá, eu concordo. Mas eu vou para a parte do veneno. Se tu tocou no assunto de que o Chiodini está escondendo o Volney. Tu sabe que essa foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz, por quê? E eu lembrei exatamente do fato do João Paulo. João Paulo, gente, quem estava aqui em 2016 vai lembrar disso. João Paulo era o candidato do governo e o Jandir não aparecia na campanha, mesmo sendo prefeito, né? A Ana Carolina e Volney ali em cima, praticamente nadando sozinhos, né? Para ver quem chegava na frente. E, de repente, o Jandir entra na campanha e o João Paulo decola. E o final da eleição, embora o Volney tenha ganhado, foi praticamente um empate técnico entre os três candidatos. Se for usar número percentual e não o absoluto, que é o que conta. E essa campanha, o Chiodini, como sendo candidato à sucessão, porque assim, ó, eu não gosto do Volney, o Jean sabe disso. Eu tive meus problemas pessoais com ele, lá para 2012, por ali. De lá para cá, muito pouco eu me dirigi a ele, eu tive contato pessoal. Mas isso afeta a tua avaliação técnica? É isso que eu vou dizer, não, não é? Eu consigo ver ganhos nos governos dele, principalmente no primeiro, lá atrás. O segundo, acho que também dá para destacar vários pontos. Esse último, acho que a coisa desandou, perdeu a rédea. Mas é isso que eu quero dizer. O pessoal não afeta a avaliação técnica. E eu, se eu sou o candidato da sucessão, a primeira coisa que eu fazia era trazer o prefeito para a linha de frente. Porque a gente critica o Volney, eu, por exemplo, critiquei muito quando tinha mandato, etc. Mas ele foi lá e foi eleito em 2016, não é? Foi reeleito em 2020, quando eu particularmente achava que não dava. 2016 eu até achava que tinha eleição. 2020 eu, francamente, errei a minha avaliação. Ele não reelege e ele reelegeu. Isso significa que ele tem capilaridade social, que tem gente por aí que gosta dele, que vota nele e que certamente o acompanharia numa decisão. Tô apontando para aquela direção. Muitos eleitores provavelmente fariam isso. Mas é exatamente isso que eu vejo. Tanto o Chiodini quanto o Osmar, porque o Osmar também esconde os seus. O Osmar tá se vendendo como uma coisa sozinha, né? Sou eu e o Marcelo Werner. E a gente sabe que não é. Existe uma estrutura da velha guarda da política, de pessoas experientes. Eu vou citar o Picchetti, porque o Picchetti é o que eu mais gosto. Se tem um cara que eu acho que foi injustiçado pela política da esse é o Luiz Carlos Picchetti. Se fosse prefeito, seria um excelente prefeito. Foi responsável pela municipalização do Semasa, por toda a estruturação do Semasa, mesmo na municipalização do Porto, porque ele era procurador. A Câmara Municipal de Itajaí, antes dele era uma, depois dele é outra. Onde ele botou a mão, ele criou grandes transformações. E é um cara que está com o Osmar, que bom que esteja, mas está escondido pela campanha, como outros estão. E o Chiodini idem, né? Tá se trazendo como empresário, que é uma novidade, que embora seja de fora, tem negócios aqui, não sei o quê, mas está escondendo o principal cabo eleitoral, que é o Volney. Talvez o Robson tenha sido o que teve mais coragem ao, repito, levar o Jandir, inclusive, para uma caminhada no bairro Cordeiros. É perigoso do seu ponto de vista do marketing? Talvez. Há quem diga que não, é melhor se vender sozinho, né? Mas todo mundo sabe aqui, é isso que eu quero dizer, que ganhe Robson, ganhe Chiodini ou ganhe Osmar, é óbvio que cada um deles tem uma estrutura de pessoas experientes, boas ou más, mas que estão lá e que vão estar no governo de cada um. Até porque a classe política, do ponto de vista macro, é um grupo inteiro, né? Que se divide nos pleitos. Então, assim, mas é a experiência se renovando. Eu acho engraçado que na campanha não pode ter experiência. Mas na gestão aí no dia 1º de janeiro, pelo amor de Deus, como é que nós vamos tocar? Isso. Né? Aí começa o rolo. Não, aí bota um cabeçudo numa secretaria, daqui a pouco tem que trocar, buscar um cara do passado, porque o novo não deu conta. Claro, né? Exato. Não quer dizer a renovação, eu sempre respeitei essa coisa da renovação, mas com quem se preparou. Lembra lá no primeiro episódio, ou no segundo, que a gente conversava sobre essa coisa do
do pulo de geração, do salto de geração, já é uma coisa midiática, porque daí, com o advento das redes sociais, disso, aquilo, foi esmagando essas pessoas que se prepararam. Citei aqui vários nomes, tu também, Eliane Rebelo, o Nelinho, o Rogério Ribas, e por aí vai. Tu falou em Pissete, tu falou em Dalva, tu falou em... Talvez tenhamos esquecido do Paulo Cruz. Paulo Cruz. Paulo Cruz já é de uma guarda mais... Apesar dele... Deve gastar um dinheirinho com Botox e tal, mas ele veio um pouquinho antes ali. Antes. Um abraço para o Paulo Cruz. Então, assim, tivemos esse vácuo por causa desse discurso também. Também. Entendeu? De esconder, e acaba as pessoas experientes, capazes, que a história e o município investiu para que elas fossem boas, acabaram esmagadas no processo. Hoje estão aí, não, mas tu não aparece, não, mas fica escondido lá, não. Esses marqueteiros que vêm do Amazonas, vêm isso, vêm daquilo, eu não sei. Aí pega uma pesquisa, quer fazer campanha científica sem afeto. Acabou, gente. Aquela coisa do... Claro que dados são importantes, mas os dados são importantes para falar a verdade, não para vender sonho. Né? Por quê? Porque as pessoas, hoje, como elas estão mais próximas de seus líderes, ou dos que se vendem como líderes, precisa do afeto, precisa da relação. Entendeu? Não adianta tu fazer subir no topo da cruz, da matriz, para fazer um discurso. Não, tem que descer na praça, na hora da missa, quando a pessoa está chegando. É isso. Então, assim, e outra, provar que é capaz, mostrar que é capaz, mostrar que se preparou. O eleitor, ele tem que observar isso, porque esse cara é que vai ser a diferença entre tu ter escola para teus filhos e não ter, tu ter saúde para o teu filho ou não ter, para tua mãe, para tua avó, que tu está cuidando dentro de casa. Tem que tomar muito cuidado. Então, o nosso propósito é esse, é fazer pensar e mostrar algo que está acontecendo, que é verdade. Ou vão desmentir. As únicas reclamações, viu, Nicolas, que eu recebi foi: vocês estão sendo parciais. Claro, o militante não gosta que fale do seu candidato. Tem militante que quer continuar com o seu cargo, que já está lá 8 anos, já trocou 2 vezes de carro, quer trocar 3 vezes. Não está preocupado também com a outra ponta. Então, assim, gente, militante não adianta mandar mensagem, nós não vamos falar. Agora, nosso objetivo, nosso propósito é fazer pensar. Não precisa concordar nem comigo nem com o Nicolas, mas pensa. O que esse cara está dizendo? Será que é verdade? Pensa. É isso, Nicolas? É isso. E assim, né, a gente fala da máquina inchada. O Jean teve muito mais tempo do que eu dentro da administração do executivo, mas eu já tive também, conheço um pouquinho. As figuras importantes, que estão nos postos importantes, vamos lá, Secretaria de Urbanismo, Administração, Fazenda, Governo, Semasa, Porto, né? Essas áreas que são estratégicas, que geralmente têm técnicos ou políticos experientes, ou geralmente o bom é quando mescla os dois, né? O cara é técnico e político. Isso geralmente é o que a gente ataca. Porque aquela figura... Mas o problema não está lá. O problema está embaixo dele. Porque se ele tem ali 2, 3 diretores, um deles foi indicado por um vereador cabeçudo lá, o cara não sabe nem o que está fazendo lá. Aí o que o chefe faz para não criar problema político dentro do governo, né? Não precisa nem vir trabalhar, querida. Aí o cara fica lá ganhando sem trabalhar. Aí embaixo daqui é pior ainda, porque daí tem o cara que não faz ideia nenhuma mesmo do que está fazendo, e chega lá, liga o computador para dizer que ligou o computador, e daqui a pouco desliga o computador, fumar um cigarrinho, vai tomar um cafezinho, não sei o quê. É essa estrutura por baixo, na minha visão, e eu não estou falando isso porque eu acho isso agora, eu acho isso há muito tempo, é essa estrutura embaixo, essa estrutura do carguinho dividido com o vereador, com o presidente do partido, é isso que machuca a administração pública municipal. E é isso que talvez seja a única coisa que tenha me deixado satisfeito nessa eleição, que nós temos 3 candidaturas, e seja quem for dos 3 que ganhar, vai ter condições de fazer uma reforma maior do que se fossem 2, por exemplo. Porque imagina, eu briguei no bom sentido, pela união do Robson com o Osmar para ter uma candidatura de oposição única. Mas eu sou consciente de que se isso acontecesse, se fosse o Osmar o candidato ou o Robson, enfim, mas ia se juntar os 2 grupos e na hora de atender a esses pleitos políticos ia ficar mais oneroso, digamos assim, para o cofre público, né? Como eles estão separados, um não deve mais nada para o outro, quem ganhar vai ter condições de fazer uma reestruturação administrativa que, na minha opinião, não é só cortar cargo. Também é, né? Tem candidatos falando, e até agora o que eu ouvi é relativamente factível. Mas tem estruturas que não dá para te cortar. E aí você precisa
ter pessoas efetivamente capacitadas e dispostas ao trabalho. E, infelizmente, a gente vê em muitos governos, historicamente, que isso não é exatamente uma unanimidade, digamos assim. Então, eu estou esperançoso nesse aspecto, sabe? De que nessas estruturas de segundo, terceiro escalão, nesse próximo governo, a gente consiga fazer modificações de cultura de gestão mesmo, que podem trazer benefícios para a cidade. Mas tu entende que a candidatura do Chiodini também representa uma reformulação? Os comissionados vão ficar doidos, tá todo mundo balançando bandeira na rua aí. Jean, sem dúvida mais difícil de fazer uma reestruturação, lógico, não é? Eu não consegui ver o Chiodini. A campanha do Chiodini está esquisita porque ele não está dizendo que é sucessor. Ele não está dizendo. A gente está falando disso. Ele está escondendo o Volney, não está dizendo que é sucessor, mas o vice dele é o secretário de obras. O partido dele é o MDB, que é o mesmo partido do prefeito. É difícil imaginar que ele vai fazer uma reorganização administrativa, né? Vai fazer a partir de onde? O vice dele teve 1000% a mais de votos de Itajaí do que ele na campanha para deputado federal em 2022. Sim. Então, assim, o esquisito talvez seja porque o cara realmente não tem uma personalidade pública formada em Itajaí. É porque a gente não sabe os reais objetivos dos candidatos, né? Tipo, tu fala sempre, tu usa esse termo personalidade pública, né? Que é a construção da tua imagem perante a população e, sobretudo, a população eleitoral, quem vota, né? É reputação e afeto, a personalidade pública. E isso não é e a personalidade pública ela não se encerra na eleição de 2024, ela vai para a eleição de 2026, vai para 2028, vai para 2030. Então, assim, eu não estou dizendo que o Chiodini e nem que o Osmar, por exemplo, ou mesmo o Robson não queiram ser prefeitos. Eu acho que eles querem, né? O Osmar... Até porque encarar uma campanha já tem que ser macho. E a derrota pode ser um revés talvez irrecuperável no futuro, né? Mas assim, a gente não sabe exatamente o que passa na cabecinha deles. Então, tipo assim, tu estás falando do Chiodini, eu vou usar o exemplo específico dele. Ele é deputado federal, ele tem mandato, então ele perde aqui, no outro dia ele tem a estrutura de deputado para continuar dizendo que trouxe dinheiro, que não sei o que tal. E se manter como uma figura importante para a cidade, e isso certamente vai refletir em votos para ele em 2026. Então, enfim, eu realmente não sei o que passa pela cabeça dele, o que passa pela cabeça do Osmar e do Robson. Mas me parece que também passa isso. Assim, não é só essa eleição que está em jogo para eles. Se eu perder aqui, pelo menos eu estou construindo um ativo para a próxima eleição. Eu acho que tem um pouco disso também. E eu percebo também que quando ele passa o tempo todo dizendo que o Dedé vai fazer, o Dedé vai fazer, o Dedé vai fazer, é que o Dedé era o candidato mesmo que tinha que ser. Porque se ele está explorando a imagem do Dedé, que é o Dedé que vai fazer, o Dedé era o cara para ser candidato. Ele simplesmente, com o dinheiro dele, com o poder econômico dele, com o poder partidário dele, esmagou o Dedé, botou o Dedé onde ele quis. Ponto. Sabe? Porque assim, já olhou os programas? Sim. O Dedé vai fazer, o Dedé vai isso, o Dedé vai aquilo. Então o Dedé era para ser o candidato mesmo, nós estava certo. As pesquisas diziam isso, né? Então, sabe, lembra quando a gente falou da ditadura partidária, que é isso que está acontecendo? Quer dizer, o cara era vice-presidente nacional do MDB, o cara disse, eu vou para Itajaí, eu vou comprar, é meu, eu vou comprar, mas quem é os caras? O Dedé, não, o Dedé já bota aqui, de vice, então, porque quem tem grana sou eu, é isso, pô, foi isso que aconteceu, não adianta esconder. Então, assim, nem todo mundo está vendo a Itajaí, eu acho. Então, assim, vamos lá, vamos para a rua agora. Porque é a primeira eleição que ele está participando na vida, esse cara. Ele nunca foi candidato a prefeito. Antes ele ficava lá de cima, arruma aí 30 prefeitos para mim, 150 vereador que eu quero ser deputado federal, porque eu que estou com o dinheiro do fundo aqui. É uma inovação. O JC, nosso querido JC da coluna do Diarinho, chamava ele de exótico no começo, não chama mais. É uma candidatura exótica, é por isso. Porque caiu... A gente sabe que está por trás, mas para a população, que é esse cara? De onde é que veio? Ô, Nicolas, tivemos mais uma pesquisa registrada aí, que apareceu... Pesquisa virou meme, né? Antes, assim, quando se publicava uma pesquisa, tinha uma matéria junto, a gente podia avaliar alguma coisa... Hoje eles só pegam o gráfico e fazem um meme, né?
É difícil, mas era registrada uma que dava o Osmar na frente, o Robson segundo e o Chiodini na casa de um dígito só. E Então, tem tu aquela... lembra dos números, não? Não lembro. E tem aquela primeira que dava o Robson primeiro, o Osmar segundo e o Chiodini com mais... Tipo, como se estivesse chegando, assim, neles, né? Duas pesquisas registradas, né? Mas, assim, não tem como não desqualificar, né, Jean? Porque essa última do jornal Razão, que é lá de Tijucas, né? Tá na hora do Diarinho, em parceria com alguma entidade empresarial aí, escolher um instituto, se eu dizer sério, é porque eu estou dizendo que os outros não são, mas que tenha credibilidade ao longo da história, né? E tem vários em Santa Catarina que são capazes de entregar um resultado próximo da realidade. Eu acho que nenhuma dessas duas entregou resultados reais. Acho que não. Houve, independente da nossa opinião aqui, houve uma reação até da imprensa Itajaí, levantando questões. Mas assim, tá lá, a Justiça Eleitoral aceitou, registrou. Então é complicado, né? Mas assim, tu vê que de uma pesquisa para outra, nós temos números ali que tem uma diferença de 16% Sim. entre, né? Então, assim, cara, é complicado. Óbvio que vai chegando perto da eleição, as coisas vão se ajustando. A gente até falou em outro episódio que São Paulo é uma coisa mais latente, assim a gente observava, né? No governo do estado e na própria presidência da República, assim, a pesquisa começava absurdamente sempre diferente do que acontecia uma semana, 10 dias antes da eleição. Então, mas é difícil mesmo que a conexão que fizeram com essa na matéria, assim, quer dizer, os caras foram lá no Júlio Garcia, que não sei o quê, não sei. Agora, a questão a população também já não cai mais nessa, assim, de pesquisa é um negócio mais, a não ser que, é como tu falou, um jornal como o Diarinho, né, com entidades representativas e contratem uma pesquisa, um instituto isento, tal, para fazer um levantamento correto. E, obviamente, que daí, sendo de um veículo de comunicação, vai ser publicado todos os estudos, todos os detalhes, para que a gente possa fazer uma análise profunda, porque até agora é meme. O cara vai lá fazer pesquisa para soltar o meme. Parece que foi comprada, né? Para pegar o gráfico e botar Sim, assim, as duas. Né? Eu não estou dizendo que foi, estou dizendo que parece. Porque tu só pega o gráfico, aí muda o gráfico ainda, se tu tá em tal lugar, tu se bota melhorzinho, sem nenhum detalhamento das questões da estatísticas. População, do nível de escolaridade. Tem vários dados assim demográficos que é importante para as pessoas entenderem. Mas, claro, eles devem ter, porque a gente tem experiência em pesquisa, esses dados eles têm para tomar decisões no rumo da própria campanha e tal. Mas eu acho que as entidades preocupadas com a cidade e tal tinham que se unir aí, pegar um veículo de comunicação, uma rádio, um jornal, ou unir todos, ou com a própria Caete, né? Sim. Porque assim, aí vem uma outra coisa que dificilmente eu falo, mas assim, nos meus mentorados eu trabalho muito isso, assim, a questão de transformar mandatos em redação de jornal, né? O desrespeito aos veículos de comunicação foi construído dentro dos próprios mandatos. Porque tu pode ver hoje que a nova política, ela não tem aquilo que a gente falava ainda há pouco, que era personalidade pública por causa disso, né? O cara quer dar notícia amanhã, aí chega no final do mandato, ele não entende por que ele não se reelegeu. É porque ele virou um entretenimento. Ele deu notícia. Aí quando ele não podia dar mais, outro deu. Aí já mudou a figura, aquela figura dele não representa nada. Então, assim, na nossa época de formação política, tu tinha o deputado, o vereador da saúde, da educação, o cara levantava uma bandeira, um negócio, levava, e aquilo as pessoas... Pô, cara, nós estamos em 2024 e em 2022, quando a gente começou, quando a gente fez levantamento, nos levantamentos espontâneos, e deve estar aparecendo agora em 2024 também,
o Vonei reconhecido pela mãe acompanhante. Cara, faz 28 anos isso, cara. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, Impressionante, né? era uma bandeira do cara. Então, assim, a personalidade pública ela é construída a partir da referência que tu constrói de afeto das pessoas, né? Eu sou do esporte. Cara, tem tema do esporte para tu falar 24 horas por dia. Tem tema da saúde 48 horas por dia. Educação. Então, pega o teu nicho, porque, assim, vereador é 1%, 1,5%. Deputado é 2%, 1,5%, 2%. Para ser um deputado estadual. E assim, por que os caras querem sempre ser os caras? Não, eu dou notícia. Aí o radialista se destaca porque ele continuou dando notícia. Ele virou um entretenimento. E rede social é isso. A pessoa abre para saber do cotidiano, é entretenimento. Então, na hora do almoço, o cara pega o celular e vai olhar. Né? Ele sai do torno mecânico e vai pegar o celular. Primeiro ele olha o WhatsApp, depois ele fica olhando o Instagram, fica olhando. E aí o cara que está dando notícia está aparecendo toda hora na cara dele. Né? Tem cara aí que diz que trabalhou na enchente, mas só deu notícia na enchente, não botou o pé na água. Né? Mas, o cara estava na enchente todo dia. Não fez nada. Só fez fofoca. Aqui a água está aqui a água está lá, a água vai descer, a água vai subir, à noite começa a descer. De dia. Então, o que isso mudou? Nada. Mudou o cara que estava com água no peito, carregando, ajudando e tal. E aí, esses mandatos, eles viraram redação de jornal. Por isso que nós temos tanto pouco político hoje com personalidade pública. Afeta a população. A pessoa não vê um representante, vê um fazedor de notícia. Vou ver qual é a fofoca que o fulano vai contar hoje. Tudo bem, mas e aí? O que mudou na vida? Então, assim, isso é um recado para os mandatários, para os políticos. Vamos parar com isso, gente. Vamos pegar a bandeira, vamos levantar, vamos ajudar as pessoas. Vamos construir. Cada nicho da sociedade precisa de representante. E não se vê um representante hoje. Tu olha para a Câmara de Vereadores hoje, de Itajaí, por exemplo, diz para mim quem que representa o quê? Diz para mim, Nicolas. Concordas comigo? Concordo muito. Sei lá, a Hilda talvez represente a cultura. Perdão, Hilda. Realmente. Você tem referência. Mas acho que eu paro por aí. A Ana tem tentado levantar essa bandeira da mulher, né? Criou a Procuradoria da Mulher, tem tentado essa bandeira da moralidade também. Mas eu entendo, é muito pouco. É muito pouco. Não tem o cara da saúde, o cara da educação, o cara do esporte, o cara do... Então, assim, para os meus que me procuram, eu tenho dito, para de falar. Fala do que as pessoas precisam, não do que tu acha que vai te dar moral. Entendeu? Porque é isso. E nós temos que começar a cobrar disso no voto. Bicho, desculpa, mas o que tu fez lá 4 anos? Arrumasse um emprego? Ficasse fazendo fofoca? Ficasse... o que tu construiu? O que tu fez? O que tu entregou? O meu filho é jogador de vôlei. Não recebeu uma bolsa, não recebeu... Sabe? O meu filho é autista. Eu não consegui uma vaga aqui, eu não consegui um auxiliar ali. Não tem. Sim. Tem indignação, tá sobrando para dar notícia. Temos que fazer um vídeo já. Cada indignação. Estamos indignados. Mas e amanhã? Critiquei. Mas e amanhã? O que aconteceu para não acontecer de novo? O que foi feito para não... Então, está muito pobre. Está miserável a nossa política do ponto de vista programático. Não existe um grupo, que nem vocês tinham ali, pegaram a Casa Tributária, TBI, não sei o quê. Os caras estão se desenvolvendo, estão construindo, afeta o empreendedor e tal. O outro não tem mais. Não tem, é só notícia. O dia todo. Câmara político virou notícia. E cada vez menos grupo e mais individualidade, né? Porque isso era outra característica do passado. Tu entendia que era preciso, eu preciso me aliar contigo e com o Hildo aqui pra gente... Hoje não, hoje é aquela coisinha do corte, eu vou pra tribuna fazer um discurso forte, dali eu tiro 10 segundos, boto no Instagram e aquilo resolveu a minha vida, já valeu a remuneração, os 10 contos, sei lá, 12, não sei quanto que ganha hoje, botar no bolso no final do mês. E esse entendimento de bancada, de construção de projetos de longo prazo juntos, que de fato impacta, isso não existe, isso de fato não existe mais. Aliás, essa foi a razão principal de eu não disputar a reeleição. Eu fui candidato em 2016, em 20 eu não me candidatei à reeleição por isso. Assim. Embora o meu mandato seja melhor do que o atual,
eu já imaginava que esse seria horrível, assim, porque já estava dando esses sinais claros de que deu, assim, não dá para ir para lá para não construir, para só ficar na retórica, né? Aí eu não consigo. Eu até sou bom orador, mas não consigo viver de oratória. Eu preciso, se eu não tiver alguma coisa que eu mostrei, que eu entreguei, eu não consigo. E eu tô te ouvindo e remetendo ao meu tempo, porque foi essa a razão pela qual eu decidi não disputar mais eleição na vida. Eu tenho feito críticas assim diretas, porque todos me procuram. A maioria me procura. Pô, Jean, o que tu acha disso? Cara, vocês estão jogando os mandatos fora. Para vocês e para as pessoas. Porque essa confiança que o cara bota no voto, o cara quer ser representado. Pô, ninguém vota para tu ir lá falar. Ah, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Essa cultura não... Sabe? É por isso que eu vi radialistas ao longo do tempo e tal nem se reelegerem. Sim, vários. Não quero citar nome aqui para não constranger, mas vários da história da gente. Por quê? O cara batia. Opa, entrou. Aí continuou fazendo programa de rádio com dinheiro público da tribuna. Não dá, gente. Não dá. Não, o cara lá tem que trabalhar, tem que construir. Ah, mas eu vim aqui, eu mostrei que tinha goteira na escola, ia arrumar a escola. Ah, tudo bem. Mas isso é do campo do afeto e da dor e tal. Mas é só isso? É só isso? Entendeu? Então, sei lá, eu me preocupo muito com isso, de ter bandeiras, de ter... Porque essa curva que a gente falava ainda há pouco do desenvolvimento, quer dizer, nós estamos encerrando uma geração com o Volney, que ainda faz parte dessa curva ascendente, em termos de serviço e tal, no campo da saúde e do social. Depois, entendeu? Então, depois vai ser o quê? Botar culpa nos outros? 4 anos? Ah, porque o Volney deixou dívida, porque o Jani deixou dívida, porque não sei o quê, não deu para fazer nada, um abraço para vocês. E aí vai chegar... Sim. Não, exatamente, isso é muito legal. Tem 2 jeitos, né? A eleição vai acontecer dia 1º de janeiro, vão ter o prefeito. Não sei qual que vai ser dos 4. Vai chegar na reeleição em 2028, vai ser isso, né? Vai ter 2 discursos. Ou o cara vai dizer, olha, entreguei isso aqui, ou pelo menos encaminhei o túnel, o transporte contratei, ficou melhor, terminei essas obras aqui, terminei os trevos, enfim, estou citando coisas que são importantes. Reduzir o problema do buraco, da fila, da ficha, não sei o quê. Ou o cara vai dizer, infelizmente não deu para fazer, porque o governo do Volney tinha sido muito ruim, eu tive que tapar o buraco literalmente da gestão. Só esses 2 discursos são possíveis, né? E a gente quer ouvir o primeiro, né, Gê? A gente quer ouvir o primeiro, independente de se deixar dívida ou não deixar. Mas eu quero um prefeito que chegue no dia 1º e... Eu vi dar certo isso aí, mais ou menos. Não, mas dá Udo Deller ficou 4 anos dizendo que estava pagando as contas do Carlito. O pai lá que precisa dos 2 filhos na escola e tal, não vai querer saber. Passa a régua e agora vamos lá e vamos entregar, né? É melhor. Exatamente. A entrega é uma coisa muito mais importante que a desculpa, né? Eu também acho. É isso, Nicolas. Eu queria já deixar meio que alinhado aqui. Nós vamos ter debates agora, né? Sim. Começam os debates, se eu não me engano, é NDTV, que vai ter o próximo. De repente a gente fazer uma análise, mas não mais em 4 episódios, vamos fazer um só rapidinho, isso, né? Boa. Porque deve ser uns 50 minutos, por aí, o debate com os 4 candidatos. Porque o Fabiano pontua mais de 1%, acho que vai ter direito de ir também, né? Nesse primeiro, acho que ele não foi convidado. Não foi convidado? Se foi final de semana, ele não pode, né? De repente, nos próximos episódios aí, a gente já faz uma avaliação com imagem ou sem imagem, né, do primeiro debate, para ver como é que os candidatos se saíram do ponto de vista de Itajaí. Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Na quinta-feira que vem, o 005 promete trazer as atualizações. E a partir do momento que a coisa começar a esquentar, a gente pode até mudar para 2 por semana, né? Só que tem que esquentar, né? Tá frio ainda, né? Tá frio. Mas é por isso que eu queria saber da pesquisa. Porque se fosse perguntar para mim o que eu acho que o Robson tá na frente, porque é o que mais está apanhando.
Mas isso é achismo, né? Porque a gente sabe que se ele está apanhando é porque as informações... faz parte da estratégia. Quando tu vê alguém apanhando é porque está incomodando. Né? Porque tipo, as campanhas internamente têm seus dados, né? Eu acho que a hora que sair uma pesquisa que confirme isso publicamente, a campanha vai esquentar por isso, porque vai começar a ter... Vão bater mais ainda? Vão bater mais ainda. Então é isso, gente. Até quinta-feira que vem. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Fica aqui o meu abraço e o abraço do Nicolas. E estamos à disposição de todos durante a semana. Quem quiser contribuir com esse trabalho, pode mandar contribuições, pode mandar sugestões, que nós vamos estar abraçando com muito carinho e com muito zelo, porque esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho voluntário, é um trabalho que nós dispensamos o nosso tempo aqui, a nossa estrutura, que é feita para atender nossos clientes, mas, ao mesmo tempo, construir uma sociedade melhor, sem nenhuma pretensão